que fez você vir para São Paulo? Eu fiquei até meus 20 anos em Fortaleza. Fazendo o quê, Anacleto? O que você fazia? Eu, no começo, eu trabalhava no sítio com meu pai. E serviço de sítio não é um serviço muito leve. Dar comida a gado, tirar leite, vender leite, fazer isso, aguação, que a gente chama irrigação, né? E vocês viviam daquilo? Viviam Se daquilo. produzisse lá, não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, eu e meu pai fazia a gente trabalhar para poder a gente sustentar e ajudar ele, né? Certo. E quando chegou meus 15 anos, eu falei, pai, eu preciso ir embora porque preciso estudar, procurar emprego. Ele, tá bom, pode ir. Foi quando eu fui para Fortaleza morar com uma irmã minha. E lá eu continuei estudando, mas não conseguia emprego, não conseguia emprego. Teve umas férias que eu vim para São Paulo, que tinha uns 2 irmãos meus que moravam aqui. Conversando com a irmã minha, ela falou assim, vem para cá, vem trabalhar aqui. E a gente chega aqui, você arruma um emprego. E eu vim para São Paulo, mas eu costumo dizer que assim, as coisas são determinadas por Deus e já está escrito. Naquela época dos anos 90, quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que a coisa mais fácil que tinha era entrar em banco. Né? Você mandava o currículo, no outro dia o banco chamava, Nos anos 90 eu cheguei aqui, eu lembro que eu só na Paulista, ali onde tinha facilidade de banco, eu soltei 200 currículos. Eu nunca fui chamado para uma entrevista no banco. Meu Deus do céu. Nunca, né? Para não dizer, aí comecei a fazer algumas, digamos assim, vai mandar alguns currículos para outras empresas sem ser banco. Mas meu sonho era banco. Eu era louco para trabalhar no banco. Uhum. Quando foi um dia, a Gerdau me chamou. E você acredita que a minha irmã esqueceu de me dar o recado? Quando deu certo... Quando deu certo, não deu. Entendeu? Porque há um projeto de Deus que é diferente daquilo que a gente pensa, né? Isso, é isso que eu levo. Eu levo para mim. Então eu acho que estava predestinado o que eu teria que fazer. Se você tivesse virado um gerente de banco, não teria Libec. Não teria Libec. Se eu tivesse entrado na Gerdau, com certeza não teria Libec. Então o que aconteceu? Nesse período eu não conseguia emprego. Eu tinha uma irmã aqui em São Paulo que ela tinha uma torrefação, que torrava amendoim, ela tinha uma empresa. E eu falei assim, eu vou embora para o Ceará de volta, porque eu não arrumo emprego aqui, não tenho o que eu fazer aqui, não conseguia emprego de jeito nenhum. Ou fica aqui com ela aqui. Aí fiquei com ela, fiquei aprendendo a torrar amendoim, essas coisas. Né? Só que assim, o salário, aí eu prestei o vestibular, passei na faculdade, mas só que o salário que eu ganhava não dava para pagar a faculdade. Eu fazia administração na época. Não dava para pagar. O que eu fazia? Eu trabalhava de segunda a sexta na fábrica e sábado e domingo eu trabalhava em churrascaria como manobrista. Olha só. Trabalhava como manobrista para poder fazer um dinheiro extra para poder pagar minha faculdade. Quando foi com o tempo, eu já na faculdade, eu conheci um amigo que ele me arrumou um emprego numa empresa de Guarulhos, né? E nessa empresa de Guarulhos eu pedi as contas com a minha irmã e fui lá para Guarulhos, que o salário já era melhor um pouquinho. E eu comecei a conseguir pagar minha faculdade sem precisar fazer as horas extras na churrascaria. Nesse período aí eu fui mandado embora dessa empresa. Houve uns cortes, eu fui mandado embora. E eu conhecia uma pessoa que eu chamo ele de meu pai financeiro, meu pai de aprendizagem, de muita coisa que eu aprendi no ramo da importação, de vendas, de tratar cliente. Chama-se Alfredo Chiappetta. Posso falar o nome, né? Por favor. Alfredo Chiappetta. Para mim, esse cara, ele me deu uma levantada muito grande de conhecimento, de frases, eu acho de caráter que eu acredito que eu já tinha, mas ele me ajudou mais ainda. É uma pessoa assim excepcionante. Como é que ele entrou na sua vida? Nesse momento que eu saí dessa loja lá de Guarulhos, eu fui até o Alfredo, que eu conhecia ele porque ele tinha um empório no mercado municipal, e eu conhecia ele porque ele fazia torrefação nessa empresa que eu trabalhava. Da sua irmã? Da minha irmã. E eu fui lá pedir um emprego para ele. Mas olha as coisas como funcionam. Ele falou assim, não, tudo bem, vou te arrumar um emprego, você vem aqui, você vai aprender, tal. Você vem tal dia para começar. Eu fui lá, Flávio, quando eu cheguei lá, ele falou assim, agora só que você vai lá para o mercado municipal trabalhar lá com o irmão dele. Quando eu cheguei lá, para mim foi uma decepção. Eu fazendo faculdade, que aí você acha que você está fazendo a faculdade, você tem tudo, você não precisa trabalhar em outro serviço, e é um engano.
Eu cheguei lá, ele me deu uma vassoura, um avental, uma camisa e mandou passar pano no chão. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Limpando garrafa, atendendo o cliente, cortando bacalhau. Mas assim, eu não estava entendendo aquilo lá. E para mim aquilo era um martírio. Depois, com o tempo que eu comecei a entender. Nós formamos uma equipe lá de 4 pessoas lá, que ele mesmo fala, foi a melhor equipe de todos os anos da loja dele. Isso eu entrei lá no começo do ano. Passei um ano lá nessa loja. Quando chegou no dia 23 de dezembro de 1995, o Alfredo chegou lá na loja. Quem tomava conta dessa loja era o irmão dele. O Alfredo chegou lá, olhou para mim. E aí, Cleto, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Mas sabe com aquele nervoso que você tinha? Ele falou, o cara me deu um emprego, me mandou para cá. Porque lá no mercado não é fácil. O trabalho do mercado não é fácil. É pesado. Você trabalha, no final de ano você trabalha até 10 horas da noite, chega às 5 da manhã. Não é um trabalho fácil. Tá? Aí o Alfredo chegou, me deu uma boa tarde, olhou e falou assim, a partir do dia 2 de janeiro, você não vem mais para cá, você vai lá pro escritório. Aquilo já mudou meu semblante. Eu falei, chegou onde eu queria, né? Quando foi no dia 2, eu fui lá, quando cheguei lá já tinha uma mesa para mim, já tinha determinado o que eu ia fazer, teve uma moça que veio me ensinar o serviço. E assim eu fiquei trabalhando lá no Alfredo, trabalhando acho que por vários anos. Aí você trabalhava no escritório. Aí eu já trabalhei no escritório. Aí eu comecei como controlador de estoque, nota fiscal, contabilidade, aí fui subindo. Cheguei... A gente tá vendo, Anacleto, me perdoe. Você tá aprendendo como funciona um negócio. Não. Cada setor que você tá aprendendo alguma coisa a mais. Isso. Então eu vim de baixo, entendeu? Então, quando chegou uma época, aí o Alfredo foi... Fiz amizade com o Alfredo se tornou... se tornou meu padrinho de casamento, se tornou um amigo. Foi dessa forma dessa forma que eu vejo o Alfredo hoje como uma pessoa que tem muita diferença na minha vida. E eu lembro quando eu cheguei lá, voltando aqui, ele começou a me dar algumas coisas para fazer e eu fui aumentando esse propósito dele, que era de eu aprender alguma coisa. Eu cheguei já na parte de importação. Então eu comecei a fazer cálculo. Na realidade, assim, ele foi jogando e eu fui me aprofundando no que ele precisava e fui tomando o serviço dele para mim. Quando foi um dia, eu conversando com ele, normalmente no final da tarde a gente sentava assim na mesa, assim, ele na mesa dele, a gente começava a conversar. E quando foi uma vez eu perguntei para ele, Alfredo, por que quando eu vim para cá você me mandou para o mercado? Para limpar garrafa, passar pano no chão? Ele falou assim, olha, Cleto, eu precisava de uma pessoa para preparar uma pessoa para mim ser meu braço direito aqui. E só tinha uma maneira de você fazer isso, era no mercado. E realmente é verdade, porque quando eu cheguei no escritório, tinha aqueles pessoal de mesa de venda, né? O pessoal do marketing, né? E o pessoal tudo que ia fazer, quantas caixas tem esse produto, como que é esse produto, que vinho é esse, que vinho é aquele, qual vinho bom para uma festa. E eu tava sabendo de tudo. Tudo experiência que eu peguei no varejo. Você pegou lá. No varejo, na loja.